Olá pessoal, eu sou o professor Peruca, essa é a aula de número 5 da matéria de Meteorologia Aeronáutica e nós vamos tratar hoje de pressão atmosférica. Vamos lá? O ar tem um peso, assim como todos os fluidos, portanto, o ar exerce uma força em todas as direções e sobre todos os objetos e seres vivos que se encontram mergulhados nele. Calculando a força exercida por unidade de superfície, obtém-se o valor da pressão. Esta pressão é denominada pressão atmosférica. Então, pessoal, nos últimos capítulos nós estudamos as chamadas camadas que nós temos na atmosfera, né? São 5 camadas ao todo, e ela se inicia ao nível do mar e termina a aproximadamente cerca de 1000 quilômetros de altitude, né? Se nós imaginarmos então toda essa massa gasosa sobre nós e ela é puxada para baixo sob o efeito da força da gravidade, surge então uma força, né? A força de pressão que empurra toda essa atmosfera contra a superfície do nosso planeta. Obviamente, todos os objetos, todos os corpos e todos os seres vivos que estão dentro da atmosfera estarão então sujeitos a essa pressão atmosférica. A questão é que a atmosfera é um fluido, portanto, de acordo com Pascal, a pressão aplicada num ponto de um fluido se transmite para todo o fluido em todas as direções. Então a pressão atmosférica, na verdade, ela tem o seu efeito não só de cima para baixo, mas também em todas as direções, né? De dentro para fora, para os lados, para cima, para baixo, ou seja, em todas as direções. E se nós quisermos entender ainda melhor, seria como se nós comparássemos um determinado ponto na superfície, né? Vamos pegar aqui 1 metro quadrado na superfície, por exemplo, e para que nós tenhamos o valor da pressão naquele ponto, basta então que nós calculemos o comprimento, né? A altura de uma coluna de ar que começa lá no topo da atmosfera e vai até aquele ponto considerado. Como a superfície do planeta ela é irregular, o resultado é que nós teremos diferentes valores de pressão dependendo da altitude do ponto em que ela está sendo captada e medida, né? Então tem perguntas de prova que eles perguntam como que se determina a pressão de um determinado local. Ora, a pressão, na verdade, é o peso de uma coluna de ar que começa lá no topo da atmosfera e vem até um determinado ponto considerado, tá? Então é assim que a gente determina o valor da pressão atmosférica. O primeiro a determinar o valor da pressão atmosférica foi um cientista chamado de Evangelista Torricelli, um matemático, físico e inventor italiano. O experimento que ele realizou em 1643 serve até hoje de base para a fabricação de barômetros, que medem a pressão atmosférica. Em meteorologia aeronáutica, a unidade de pressão utilizada é o hectopascal, o HPA. Vamos entender como que Torricelli executou a sua experiência. Ela pode ser reproduzida em qualquer lugar utilizando-se desses recipientes. Então nós vamos pegar aqui um tubo de vidro. Dentro desse tubo, então, existe uma quantidade de mercúrio. Ele pega o tubo, tapa a extremidade do tubo, vira ele de cabeça para baixo e mergulha ele dentro de uma cuba, que é um recipiente, também contendo mercúrio. Depois ele libera a passagem do mercúrio de modo que o mercúrio possa escoar livremente para dentro da cuba. A questão, pessoal, é que quando o mercúrio começa a escoar do tubo em direção à cuba, vai sendo feito na parte superior vácuo, né? E esse vácuo, então, ele vai fazer com que a coluna de mercúrio aqui existente vai escoando até que chega um ponto que ela estabiliza, ela para de escoar. Por que ela para? Porque, na verdade, como existe agora uma conexão entre o tubo e a própria cuba, o resultado é que a pressão atmosférica, exercendo força sobre a superfície do